Esse trabalho é apresentado por Aline Silva, Fernanda Claudino, Giovana Oliveira, Iago Lourenço, Samantha Quadros, Stephanie Delfino e eu, Victor Hugo Medrado. Nós vamos falar sobre o efeito estufa e principalmente as negociações internacionais que giram em torno desse tema, os mecanismos de mercado ocasionados por isso, as críticas e perspectivas pós-Protocolo de Quioto e principalmente o papel do Brasil nas mudanças climáticas globais. Em 2005, a COP11 em Montreal, uma das maiores conferências sobre o clima até então, marcou a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Entretanto, o principal protagonista do processo, os Estados Unidos, que correspondiam a 1,3% das emissões de dióxido de carbono, recusaram-se a aderir ao compromisso. O Protocolo de Quioto estabeleceu que países industrializados que mais emitem gases de efeito estufa deveriam reduzir suas emissões em 5,2% em média, no período de 2008 a 2012, relativamente aos valores de 1990. E os países em desenvolvimento não teriam obrigações de redução. Segundo o protocolo, estes países eram convidados a estabelecer, na medida do possível, programas nacionais e regionais visando melhorar seus índices de emissão. Negociações internacionais têm a difícil missão de conciliação entre países para tratar o efeito estufa e suas consequências sobre o clima em nível global. Em 1997, ocorreu em Genebra a primeira Conferência Mundial sobre o Clima, que considerou pela primeira vez a mudança climática como uma ameaça real em nível global. 10 anos depois, em 1989, ocorreu a segunda Conferência Mundial sobre o Clima, em Haia, na Holanda, onde se indicou a necessidade de estabelecer um tratado internacional sobre mudanças climáticas. Em 1990 foi constituído o Comitê Internacional de Negociação, que tinha o objetivo de elaborar uma convenção sobre a mudança climática. Até o início de 1992, as negociações tinham conseguido grandes avanços, mesmo com posições bastante conflitantes entre os países. E foi em 1992 que ocorreu a Rio 92, onde foi finalmente concluído um acordo com o objetivo principal de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. A partir de 1995, começaram a ocorrer anualmente as conferências das partes, a COP. E em 1995, em Berlim, foi proposto um protocolo para estabelecer os objetivos de limitação e redução precisa dos gases de efeito estufa. Mas só em 1997, em Quioto, o protocolo é adotado e batizado de Protocolo de Quioto, com a meta de redução média de 5,2% das emissões em relação ao ano de 1990. Em 1998, em Buenos Aires, é estabelecido um cronograma de implantação e regulamentação deste protocolo. No ano de 2000, a COP foi suspensa e posteriormente adiada a pedido dos Estados Unidos, e em 2001, os Estados Unidos se retiram do acordo sob a alegação de que os custos para a economia americana seriam muito altos. Mecanismos de mercado ou mecanismos de flexibilização são arranjos regulamentados pelo Protocolo de Quioto em que facilitam as partes, ou seja, as compromissadas com reduções de emissões, para que possam atingir suas metas de redução de emissões de gases do efeito estufa, chamados GEE. São 3 mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto. O primeiro deles, o comércio de emissões, ou chamado Emissions Trade em inglês, ele foi estabelecido no artigo 17 do Protocolo de Quioto. Permite que os países que possuem unidade de emissões de sobra, emissões permitidas, mas não utilizadas, vendam esse excesso de capacidade para os países que estão buscando o cumprimento de suas metas. O segundo mecanismo de flexibilização é a implementação conjunta IC, Joint Implementation em inglês. A implementação conjunta fornece às partes um meio flexível e economicamente eficiente para cumprir uma parte de seus compromissos de Quioto, enquanto o anfitrião do projeto se beneficia com o investimento estrangeiro e com a transferência de tecnologia. É uma troca entre os países. O terceiro mecanismo de flexibilização é o mecanismo de desenvolvimento limpo, a famosa sigla MDL, em inglês Clean Development Mechanism. Ele está contido
no artigo 12 do protocolo e permite que um país com um compromisso de redução de emissão definido no âmbito do protocolo possa adquirir os certificados de emissões reduzidas, a famosa sigla CER, de um projeto de redução de emissões de um país em desenvolvimento. O mecanismo visa o desenvolvimento sustentável e a redução de emissões, ao mesmo tempo que dá aos países industrializados certa flexibilidade na forma de cumprirem as suas metas de redução de emissões. Críticas e perspectivas pós-Kyoto. Alguns críticos consideram limitados os mecanismos da governança internacional das mudanças climáticas diante dos problemas enfrentados. Mecanismos como o MDL servem apenas para suavizar a tendência ao crescimento das emissões, mas ainda não são capazes de reverter o cenário pessimista traçado para o século XXI. Desde os anos 1970, as emissões de GEE praticamente dobraram, e se o cenário continuar o mesmo, devem dobrar de novo até 2050. Assim, fazendo com que a temperatura possa aumentar em até 2 graus Celsius no início do século e em 4 graus Celsius até o final do século, do que comparadas aos níveis da era pré-industrial. Para que isso não aconteça, era necessário estabilizar as emissões até o ano de 2020 e reduzi-las à metade até 2050 em relação aos níveis de 1990. Porém, não há certeza que isso irá acontecer, já que existem limitações e desacordos nas negociações multilaterais. Países em desenvolvimento, como a China, Brasil e Índia, adotaram medidas voltadas à redução das emissões. A China pretendia reduzir em 50% até 2020 a emissão de poluentes da indústria de cimento. A Índia tinha metas da redução no setor do transporte e o Brasil atua na área de biocombustíveis. Alguns países industrializados, diante das limitações, adotaram o sistema Cap and Trade. Porém, os resultados só poderão ser vistos no futuro. Na COP12, em 2006, começou o segundo período de negociações sobre o Protocolo de Kyoto, e na COP15 foram discutidas metas e compromissos para os países que são grandes emissores de GEE. No relatório da COP16 foi reconhecido que para atingir níveis mais baixos da emissão, seria necessário que os países reduzissem as suas emissões a patamares de 25% a 40% abaixo dos níveis de 1990. Quando se trata da questão climática, o Brasil tem um destaque interessante, não só pela sua rica biodiversidade, mas também porque o país se encontra entre os 10 países que mais contribuem para o efeito estufa e foi um dos países que assinou o Protocolo de Kyoto, se comprometendo a cuidar das questões climáticas, tentando assim reduzir as emissões de carbono. Mas dados atuais mostram que o contrário vem acontecendo dos anos que se passaram até então. Na questão do desmatamento, o Brasil possui uma posição mais delicada. Ao assinar o Protocolo de Kyoto, o país não concordou com a parte do acordo que tratava sobre reduzir o desmatamento, deixando bem claro qual era a posição sobre preservar suas matas. Esse fator não favoreceu a tentativa de redução de emissões de carbono no Brasil, já que o desmatamento contribui para boa parte dessas emissões. E isso, somado com a agricultura, é responsável por aproximadamente 75% dos gases que o país emite. De 1990 a 2005, as emissões de gases aumentaram em 60%, e de 2005, quando o protocolo entrou em vigor de fato, até 2019, os níveis de emissões continuaram altos com mínimas variações, principalmente por conta da mudança de uso de terras e florestas, portanto, o desmatamento, mostrando que, apesar dos tratados assinados, na prática, a situação não mudou muito. Nos anos 2000, o governo federal criou o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, FBMC, presidido pelo Presidente da República e tem como membros de ministros de estados até de organizações não governamentais. Em 2007, foi instituído o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, CIM, composto por 17 órgãos federais e coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e seu grupo executivo, GX, formado por 8 ministérios e pelo FBMC, e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Esses organismos têm como função principais elaborar e implementar a Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, e o Plano Nacional sobre Mudança Climática. Foi declarado uma lei que dispõe sobre a PNMC, onde o objetivo é a redução de emissões antropogênicas e a remoção, por meio de sumidouros de GEE, emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Estabelece também que setores de economia deverão assumir metas do GEE.
O artigo 12 prevê uma meta de redução de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% até o ano de 2020. Esses números foram apresentados como meta voluntária do Brasil no COP15 em Copenhague no ano de 2009. Diferentemente dos países em desenvolvimento e que são grandes emissores de gases que preferiam ver seus respectivos passivos climáticos associados a matrizes energéticas, contemplada pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, o Brasil preferiu excluir seu próprio passivo, como dito antes, que são desmatamentos e queimadas, do âmbito do Protocolo de Kyoto e do MDL. Em termos econômicos, o protocolo abre uma janela de oportunidades às vantagens comparativas brasileiras, pois como o país detentor de grandes áreas de florestas densas, o Brasil pode vir a desfrutar de uma posição ímpar no cenário mundial como provedor de uma nova commodity, a captura de carbono. Até o momento, entretanto, as florestas nativas não entram nas contas das negociações internacionais. Por razões da natureza geopolítica, prevalece na estratégia do Brasil a posição dos Ministérios das Relações Exteriores e da Ciência e Tecnologia, que sustentam não admitir que a soberania sobre a Amazônia seja um dos pontos das negociações em compromissos internacionais. Vale ressaltar que tal dogma vem se revertendo nos últimos anos, com maior espaço adquirido pelo Ministério do Meio Ambiente, onde a postura é favorável à inclusão das florestas nativas nas negociações. Tal alteração se traduz na adoção de projetos de REDD, que é um mecanismo projetado para utilizar incentivos de mercado e financeiros visando a redução das emissões dos gases de efeito estufa, oriundo da degradação da floresta e do desmatamento. E na criação do Fundo Amazônia, que conta com recursos de ordem de US$1 bilhão, inicialmente provido pela Noruega e depois provido por outros países estrangeiros, e recentemente países como a Alemanha suspendeu milhões por conta do aumento do desmatamento na Amazônia, e o próprio governo paralisou bilhões, assim não fazendo seu papel de proteção ambiental. Esses números mostram que apesar de todas as leis e medidas que vêm sendo tomadas pelo governo para tentar ao menos desacelerar as causas das mudanças climáticas, as emissões de GEE ainda continuam altas, afetando o clima, a agricultura e a pecuária brasileira a cada dia mais, mostrando a não importância do nosso governo atual. Tudo isso enfatiza mais e mais o histórico e comprometimento global com os acordos e implementações na barragem das mudanças climáticas. Ainda mais quando o histórico de ações para a resolução disso tudo é tão recente e mais curto ainda quando se trata dessa discussão no Brasil. Afinal, a discussão é recente num país em desenvolvimento que insistentemente aparecem dados alarmantes da geração dos gases do efeito estufa, dos quais nem mesmo ele se dá conta, ou ao menos prefere não dar.